Sobre isso, a gente conversa agora com o nosso convidado, professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC de São Paulo, professor Alexandre Pires. Professor, obrigada, pela gentileza. Bem-vindo. Eu agradeço o convite, Elisa. Uma satisfação sempre. Eu vou aqui conversando com o senhor e, ao mesmo tempo, acompanhando o que acontece na CNN nos Estados Unidos, que a todo momento eles atualizam as informações para a gente. Professor, no meio de uma guerra, a gente sabe que, além dos atos, dos ataques, dos fatos, a fala, o discurso é muito importante. Então, eu quero começar lhe ouvindo sobre essas últimas informações que eu passei do assunto anterior do ataque, quando Benjamin Netanyahu diz que agora eles têm, como é que eles dizem? Afirmou que existem mais alvos, não é sobre isso, que eles têm controle quase total do espaço aéreo iraniano. O que exatamente o primeiro-ministro quer dizer com isso? Eles têm um controle do Irã ou a gente está falando algo que fica mais no campo do discurso? O senhor pode traduzir isso para a gente, por favor? Aparentemente, eles atingiram o primeiro objetivo militar, era justamente ter o controle do espaço aéreo. Como que a gente mede esse controle do espaço aéreo, Elisa? É justamente pelo que você falou, jatos, né, ou seja, caças e bombardeiros conseguiram ali atacar a região central, ou seja, não foram mísseis que foram enviados no território. Eles simplesmente sobrevoaram o território e conseguiram fazer ataques mais precisos. Isso é ter o controle do espaço aéreo. O primeiro ataque que nós vimos lá atrás, quando começou o conflito, aquele bombardeio, ele foi feito, né, por meio de caças também. Ou seja, Teherã foi atingido, eles conseguiram furar a defesa. Mas agora eles estão fazendo isso de modo extensivo. Essa seria a nova onda. Na madrugada, aí, vários ataques na capital, como você estava explicando bem para a audiência, né? Ou seja, Teherã está bem no interior do Irã. Então, é uma área mais protegida, né? Ou seja, você tem que passar por muitas cadeias de defesa aérea para conseguir atingir. Então, há uma preocupação, inclusive, há uma preocupação do Irã agora, que o Azerbaijão, de alguma maneira, facilite o acesso àquela região noroeste do Irã, ali no Mar Cáspio, que é muito mais próxima de Teherã, para que Israel e Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, usem como base de ataque. Então, é isso que está acontecendo, né? Eles estão conseguindo atacar usando caças e aviões bombardeiros. E a gente está falando de um momento do conflito, professor, que além dos fatos que nós estamos aqui repercutindo com o senhor, eu quero te ouvir sobre esse temor da arma nuclear iraniana. Por quê? Neste momento do conflito, nós estamos no 8º dia. Se Irã... Claro, eu estou te perguntando de maneira hipotética, né? Mas considerando todo o seu conhecimento. Porque esse temor dos vizinhos do Irã, ou dos vizinhos distantes, como os Estados Unidos, de dizerem eles podem enriquecer urânio, cuidado, eles vão ter uma arma nuclear. Se eles tivessem, algumas pessoas pensam, eles já teriam usado. Isso faz algum sentido, professor, imaginar que se tivessem de fato esse poderio, eles já teriam utilizado? Não, sim, se eles tivessem alguma capacidade de defesa, eles não teriam usado contra um alvo, né? Se eles tivessem dominado o ciclo, o que nós teríamos visto, Elisa, é um teste nuclear. Igual aconteceu na Coreia do Norte. Nós teríamos um teste e o teste mostra que eles chegaram no último estágio, que é o gatilho ali da reação nuclear, né? Que é a última tecnologia. E, claro, todo mundo ficaria receoso, ou seja, bastou um teste e a possibilidade de haver uma bomba lá na Coreia do Norte para ela conseguir mudar a geopolítica com relação à Coreia do Norte. Seria a mesma coisa com o Irã. Então, nós teríamos... E isso é detectado, né, por vários sensores que existem. Por enquanto, não teve detecção nem de que destruíram o estoque enriquecido a 60%, que já tem algum uso militar, mas é difícil de você colocar numa ogiva. Tem que chegar a 90, com 30 quilos, você faz uma bomba equivalente à que foi usada no Japão na Segunda Guerra, de 1 quiloton, que a gente chama de artefato tático. Então, eles têm 400, mas tudo indica que eles não conseguiram enriquecer a 90, né, e também não conseguiram fazer um teste. Era essa a busca do Irã.
o teste seria detectado, né? Ou seja, seria percebido pela os sistemas de detecção de radioatividade que tanto Israel e Estados Unidos, Grã-Bretanha têm. Esse é o ponto, né? Ou seja, sem disparos, porque essa é um outro processo, né? O primeiro seria o teste, e isso eles não conseguiram fazer, e o estoque ainda, pelo visto, não foi destruído, porque também não tivemos sinais de radioatividade. Seguimos aqui ao vivo com o professor Alexandre Pires, de Relações Internacionais, e também professor de Economia do IBMEC São Paulo. Professor, nós vimos aqui os ataques. Foi visto um grande incêndio nas proximidades de uma refinaria de petróleo no Irã. As imagens são impressionantes, uma coluna de fumaça gigantesca. E aí, mais uma vez, aparecendo a imagem para quem nos acompanha, muito incêndio e uma parede imensa com essa fumaça do incêndio. O senhor pode nos explicar essas estratégias de guerra? Porque o que significa conseguir atacar uma refinaria, ainda mais levando em conta o Irã, que é um grande... fica em cima de uma reserva gigantesca de petróleo? O primeiro momento do conflito que você está acompanhando desde a primeira semana seriam esses alvos militares. Agora eles estão indo para alvos que nós chamamos de estratégicos, né? Ou seja, a gente poderia considerar que uma usina é um alvo civil, né? Mas ela tem nesse caso do Irã, ela tem uma função estratégica importante, que é justamente arrumar o dinheiro para manter o conflito, ou seja, as refinarias ali elas vão ser o canal de exportação, né? Então o Irã conseguiria sustentar o conflito se ele não tiver nenhum dano na sua indústria petrolífera. Ele vai conseguir ter dinheiro e sustentar a guerra por muito tempo. Então, agora parece que essa segunda onda é para debilitar a capacidade financeira e econômica do regime. E a destruição foi massiva, existe medo até de chuva ácida em razão dessa coluna de fumaça, né, um enorme cogumelo que se formou. E isso provavelmente já vai preocupar o regime. E por que isso é possível agora? É possível porque eles tomaram o controle do espaço aéreo. Então, eles estão destruindo a capacidade militar e agora começaram a destruir a capacidade econômica do Irã. E isso é muito mais efetivo do que qualquer sanção econômica, ou seja, não tem como vir dinheiro de China pagando petróleo, nem ninguém, né? E isso impede que o Irã sustente o conflito por muitos meses. Professor, me chamou muita atenção essa parte que o senhor disse da preocupação com chuva ácida por causa do ataque a esse local. O senhor pode explicar um pouquinho mais isso para a gente, por favor? Você teve ali uma emissão tão grande de gases que é possível que as próximas chuvas vão ser, digamos ali, danosas para os seres humanos, ou seja, eles atacaram uma enorme refinaria. Ou seja, não foi qualquer depósito, estoque, né? Devem ter atacado um dos maiores para ter essa possibilidade de você ter chuva ácida, né? Ou seja, que é uma chuva que contamina ali, que prejudica as pessoas, e não só as pessoas, também animais e tudo que for vivo, né? Então, o ataque foi provavelmente no maior depósito, né? Tudo indica isso. Professor, inclusive, eu vou fazer o seguinte, porque a gente tem a informação, de fato, do nosso correspondente da CNN, que está no Irã, falando sobre isso, falando sobre essa chuva. Eu vou chamar, tem 1 minuto a fala dele e, na sequência, eu volto aqui para conversar com o senhor. Vamos ver, então, o que diz o correspondente Fred Pleitgen, da CNN, que é o primeiro de uma emissora americana a conseguir entrar no Irã. Vamos ver o que ele diz sobre esse assunto. This is what Tehran is waking up to this morning. The sky above the city is covered in very thick black clouds. You can see that everywhere. That's the west of the city over there, and this is the north of the city. Normally, if you look to that direction, you could actually see the Alborz Mountains, but now all of that is also covered in clouds. That comes after major airstrikes in the south and the west of the city happened last night, where oil installations were hit, oil storage facilities. Apparently also a refinery might have been hit as well. And now you can see this morning that the sky is still very dark. We saw thick black plumes of smoke in the sky yesterday. There were massive
fires in the south of the city. But I want to show you something else because it's also raining. But you can see that the rain water is actually black, also saturated, it appears, with oil. And then if we look over there, you can see that the water that's running down here also is black. So that's what's coming down this morning, this sort of oil-filled rain that we have right now on the Iranian capital after those strikes took place. Impressionante, hein? A gente conseguir ver com o próprio correspondente que ocorre neste momento em Teherã. E, professor, ele narrando justamente o que o senhor dizia e o registro, se fosse um ataque sem registros visuais, ou seja, que a gente não pudesse checar como o que a gente tem, de fato, aparecendo ali essa parede de fumaça, só pela chuva e a cor da chuva já poderia atestar, né, que de fato eles conseguiram atacar um local como esse a ponto de vir uma chuva, professor, nessa coloração. Exatamente, e isso vai contaminar as reservas de água doce, fator crítico, né? Ou seja, a chuva está ali, ela vai abastecer essas reservas, seja por meio dos rios, seja por meio de lençóis freáticos. Então, o ataque foi massivo, né? Foi realmente algo impressionante que aconteceu ali e essa matéria mostra bem isso. Professor, agora compreendendo um pouco sobre Estados Unidos e Irã, nós temos uma manhã com a divulgação da escolha de um novo líder, não sabemos ainda quem. Isso seria suficiente para a gente compreender um próximo caminho dos Estados Unidos? Eles estão esperando para ver a quem vai assumir o país, para ver se a gente vai arrefecer, ou na verdade a intenção dos Estados Unidos é de fato 100% petróleo e alguma coisa que consiga até atingir o grande opositor, a China? Como é que a gente consegue projetar esses próximos passos de interesses dos Estados Unidos? Eu acredito que o próximo sucessor continua sendo alvo militar, né? Ou seja, sem dúvida não vai ser uma escolha negociada, essa primeira escolha. Todos nós esperamos que tenha sido negociado, mas é improvável. E isso faz com que esse novo líder, se não tiver uma inflexão muito rápida no seu primeiro discurso, ele vai ser mais um alvo para assassinato. E nós temos que lembrar que a própria Assembleia ali de peritos, os 88 clérigos xiitas, eles também são alvos. A grande questão é que eles estão fazendo esse processo de maneira remota, né? Ou seja, por isso que também tem demorado tanto. E a postergação do anúncio do nome também é em razão disso, tá? Ou seja, eles vão tentar garantir a segurança tanto dos clérigos quanto a do próximo líder supremo. Inclusive, o clérigo que fez o anúncio, se nós olharmos bem, ele está num lugar extremamente indefinido, muito provavelmente um cenário em bunker, né? Ou seja, ele tem um cenário atrás dele, né? E não é um lugar reconhecível. Professor, economicamente, vamos aqui compreender esse cenário inteiro. A gente vê já os efeitos na cotação dos barris em todo o planeta e o temor sobre como é que vai ficar essa cotação, até mesmo aqui para o Brasil, né? Como é que ficam os próximos passos. Eu tenho curiosidade de te perguntar sobre mundo e Brasil. Eu vou começar sobre mundo, então, para economicamente, depois a gente caminha para o Brasil. Quais os efeitos que a gente já consegue acompanhar? No mundo, lá na bomba americana, o preço já subiu, né? Gasolina e diesel. Então, isso é inevitável. No caso do Brasil, como a gente não repassa, porque a política é outra, pode demorar um pouco mais. Mas nós vamos sentir para vários produtos, como, por exemplo, fertilizantes, que são derivados ali de gás natural. Tudo isso vai chegar em algum momento no Brasil. Não agora, porque nós não estamos no momento de compra, mas talvez vai afetar a nossa economia mais para o final do ano e provavelmente 2027. E isso aqui, cada semana a mais, Elisa, maior o impacto que o Brasil vai sentir. Mas no caso dos Estados Unidos, Europa, eles já estão sentindo de modo mais imediato. Professor, por a gente ter essa marcação na cotação do petróleo, que segue um preço internacional, a gente fica muito dependente dessa cotação internacional, mesmo que nós tenhamos aqui uma Petrobras, tenhamos extração. Então, a gente acaba sentindo, mesmo que estejamos a milhares de quilômetros de distância, a gente sente o efeito direto aqui dentro do nosso quadrado, né? Dentro do Brasil.
Sem dúvida, o petróleo ali subiu 30%, fertilizante já subiu 35% ou mais. Então, tudo isso afeta a economia. O mercado de frete já teve alteração de preço, o mercado de seguros de frete, né, ou seja, logísticos, também teve alteração de preço. Então, isso tudo vai reverberar no Brasil e no mundo como um todo. Aquela região é uma região nevrálgica da economia mundial, né? Muito dos preços presentes, né, spot, na vista, e os futuros são determinados ali. Professor, só ainda no quesito econômico, como é que é a parceria econômica Brasil e Irã? Inclusive, olha, eu que trabalho aqui também falando em Ancorando do Jornal, eu sei que de vez em quando é bom a gente hidratar, tomar uma água. O senhor fica à vontade, hein? Para poder tomar uma aguinha também, se hidratar, se o senhor quiser, porque ó, a gente aqui fica acompanhado... Esgotou minha reserva de água aqui. Por falar em esgotar a reserva de outras coisas, petróleo, esgotou só a reserva de água. Professor, então eu vou fazer aqui rapidamente, assim também o senhor consegue se hidratar por aí. No nosso quesito parceria comercial entre Brasil e Irã, como nós estamos com guerra no Irã, isso afeta também a nossa relação comercial de outros produtos com os iranianos? Sim, a gente tem um comércio internacional com o Irã bem pequeno, digamos assim. Mas a gente tem um baita superávit, a gente exporta quase 3 bilhões para eles e importamos na casa de milhões. Isso, nos próximas semanas, isso vai sumir, né? Ou seja, está interrompido, vai afetar um pouco a nossa balança comercial, né? Isso é impossível. Mas não tem um impacto geral, porque não é o nosso principal parceiro, mas causa preocupação. Professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC SP, Alexandre Pires, agora devidamente hidratado, as fonoaudiólogas e os otorrinos ficaram felizes com essa imagem. Professor, já que o senhor usa bastante a voz também, as cordas vocais. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, Elisa. Muito obrigado também.